Vamos falar de literatura com uma capelense que tem um currículo de peso. Ela é doutora em políticas sociais e cidadania, foi servidora da Justiça Federal em Sergipe, da Justiça do Trabalho da Bahia. Eu estou falando de Rosenilra Santos, que atua principalmente nos temas mercado de trabalho, auditoria fiscal do trabalho, processo administrativo fiscal e legislação trabalhista e previdenciária. Ela lança o livro A Reforma Trabalhista Brasileira e o projeto Doing Business, Influências do Banco Mundial. E a gente vai conversar com ela agora sobre o assunto. Eu quero primeiro, dizer que estou muito feliz porque eu tive a honra de ser aluna dessa mulher incrível, uma professora e tanto, E pude aprender aí um pouco toda essa expertise da nossa querida doutora Rosenilra. E aí imagens do lançamento, Um momento especial. E eu queria saber mais sobre a proposta desse livro, o tema, Que vem inclusive da sua tese de doutorado. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Jaqueline. Que bom revê-la depois de alguns anos sem a gente poder se encontrar, Verdade. E o nosso livro, inclusive, foi adiado um pouquinho no lançamento, por causa da pandemia, mas agora está a realização desse sonho, que nós lançamos agora recentemente o livro, que foi abraçado pelos amigos, pelos aracajuanos, e a proposta principal é levar algumas informações ao público em geral para provocar uma reflexão sobre um tema que envolve o dia a dia de todas as pessoas, dos trabalhadores, das trabalhadoras. Então, a vida digna Sim. Só se consegue através do trabalho, só se consegue você tendo condições mínimas de ter uma vida que possa garantir a sua sobrevivência, o bem-estar de sua família, Isso é fundamental. Então, ao estudar a reforma trabalhista no Sim. Brasil, nós buscamos responder algumas questões. O porquê dessa reforma, para que essa reforma, mas com o compromisso de fazer uma análise crítica, com imparcialidade, sem radicalismo, buscando frear qualquer influência de visões extremistas, que tudo é ruim na reforma ou tudo era maravilhoso na reforma. O objetivo principal é compartilhar essas reflexões, por isso que nós lançamos o livro fora da academia para o público em geral. E é isso que é importante, Muitas dúvidas ficaram, a ser esclarecidas pós-reforma. Nós, inclusive, enquanto imprensa, tentamos, a todo momento, poder ajudar as pessoas para entender. E eu acho importantíssima a iniciativa de lançar um livro como esse, que pode ser acessível a qualquer pessoa, porque o trabalho, todos nós precisamos e temos que entender, E a informação ela é essencial, ela nos leva onde nós nem imaginamos chegar. Então, primeiro quero parabenizá-la, pela iniciativa desse livro. E eu quero saber, assim, como é que foi a construção dele? Olha, foi um longo percurso, O livro é resultado de pesquisa, de anos no programa de doutorado. E em seguida, ao terminar o doutorado, ao desafio de transformar em livro, para tirar um pouco do peso da tese, de dados técnicos. Evidentemente não podemos eliminar, não é um livro tão gostoso quanto assistir o programa, não é tão leve quanto, mas é importante provocar essa reflexão. Então, foi fruto dessa pesquisa e também da nossa experiência enquanto auditora fiscal do trabalho. Então, nós tivemos situações de nos questionar, muitas das vezes, na relação de trabalho, uma visão que prevalece, infelizmente, até hoje, de uma visão de conflito, como se empregados e empregadores não pudessem ter uma relação harmoniosa. Tudo é a buscar um equilíbrio. Então, numa relação de qualquer tipo de relação, na verdade, e inclusive a relação de emprego, tem que buscar o equilíbrio. Os dois lados têm que ter benefícios. E também os dois lados têm que ter compromissos, com cada um cumprindo a sua parte para que juntos construam uma situação que seja bom para todos. Perfeito. E é interessante porque ele até fomenta o debate sobre a regulação do ambiente de negócios e mudanças nos paradigmas regulatórios das reformas trabalhistas, não é mesmo? Isso. Então, nós não nos limitamos a simplesmente fazer uma análise do texto de lei.
Então fomos buscar a origem dessa proposta de reforma. E aí identificamos e conseguimos extrair dados que comprovam a conclusão que está exposta no livro, no sentido de que o Banco Mundial tem conduzido em todas as áreas, né, através de diversos projetos, mudanças na legislação ao redor do mundo, inclusive na área trabalhista. Então, o Banco Mundial, através do projeto Doing Business, ele busca estimular os países a fazerem reformas, né, como no caso do Brasil, que seguiu praticamente todos os parâmetros do Banco Mundial. Mas na nossa busca por respostas dos motivos dessa reforma, nós identificamos que o Brasil, assim como outros países, seguiram essa fórmula na expectativa de gerar mais emprego, de geração de renda para o trabalhador e para os empresários, mas outros países que fizeram antes não tiveram bons resultados. No caso do Brasil, uma das críticas que realmente nós temos que fazer foi a forma e o momento em que foi feito. Foi feito num momento de instabilidade política, de afastamento de uma presidenta eleita, e que dentro do Congresso foi feito muito assodadamente, muito precipitadamente. Então, por isso que a reforma até hoje não cumpriu a promessa de gerar tantos empregos e de gerar desenvolvimento econômico para o país. E um dado que ficou bem evidente é que a reforma trabalhista no Brasil e em outros países tem observado os parâmetros que só beneficiam o sistema financeiro. Sim. Então, os empresários e os trabalhadores, hoje, cada dia mais, estão ficando endividados. Hoje a gente às vezes fica se questionando, aquela empresa que tinha um movimento tão bacana, um restaurante que tinha um movimento maravilhoso, de repente fecha. É porque tem sido um desafio para os empresários manter o empreendimento, não só pela carga tributária, não só pelos encargos trabalhistas, mas sobretudo pela sistemática que nós estamos implantando ao redor do mundo, por influência do Banco Mundial, de apenas beneficiar o grande capital, que é representado pelo sistema bancário e das grandes corporações. Isso é muito importante porque quando a gente fala em reforma trabalhista, né, muito se ouviu, inclusive, dizer que essa relação seria muito positiva para o empresário e tão somente para o empresário. Então, nesse livro a gente percebe que, como foi muito bem dito, né, os dois extremos foram abordados, né, e que nada de extremismo na visão de se avaliar o contexto. E nesse contexto se percebeu que não há, então, esse desequilíbrio empresário e, na verdade, os empregados. Na verdade, ou tem esse desequilíbrio? Na prática, difere da teoria? Difere. Então, na legislação, muitas das vezes, e infelizmente no caso... A proposta é uma. Interessante, inclusive. Tem uma obra que é Afogados em Leis, que foi uma das minhas referências, que é um bom retrato do Brasil, infelizmente. Nós temos muitas leis e que mal são aplicadas. E aí depois já vem outras alterações e quase sempre fomentado por interesses de um grupo muito restrito, né? E nas últimas décadas o benefício tem sido para o sistema financeiro. Então, e muitas das vezes os empresários, como você colocou, às vezes acreditam que aquela reforma lhe traz benefícios, quando muitas das vezes lhe traz prejuízos. Alguns empresários, vou dar um exemplo que me marcou, que inclusive me inspirou em algumas passagens do livro, de um empresário que, numa determinada negociação coletiva que eu conduzia, chegou e disse, olha, essa cláusula para empréstimo consignado eu não quero mais incluir. Eu estranhei, porque não gera ônus para a empresa, e na época foi uma alteração na legislação há muito tempo atrás, super positivo, o trabalhador vai ter um empréstimo, só que ele, como na empresa dele, o perfil era de uma mão de obra mais duradoura, não é de substituição, ele estava perdendo os melhores funcionários, porque se endividaram a um ponto que somente o mínimo legal sobrava para a empresa pagar. Então ele disse, eu não quero arriscar perder outros trabalhadores que eu investi durante anos na formação
formação, que tem experiências e que, na verdade, por causa do empréstimo consignado, chegava lá no final do mês, entrava na conta, já era deduzido o valor devido e aí ele se viu numa situação, muitas das vezes o trabalhador se viu na situação de desespero e pedir demissão, tendo prejuízo nos seus direitos trabalhistas, para, infelizmente, não continuar endividado, sobrando quase nada para manter a ele e a família. Pois é, gente, ó, já deu para entender, né, que a proposta do livro, ela realmente é muito importante para conhecimento de um público geral, né, não só para o público jurídico ou, né, para quem é da área. Então, a pergunta agora é: onde adquirir esse livro? Muita gente vai querer ter acesso, né, vai querer ler o livro e, com certeza, a partir de agora vai ficar sabendo e vai poder adquirir. Olha, está à venda na Livraria Leitura, no Shopping Rio Mar, e também no site da editora Apres, né, que foi a editora que fez a publicação. Então, quem quiser fazer a compra online, por ter uma facilidade, está no site, assim como também na Livraria Leitura. E quero deixar aqui com você, né, um exemplar. Né? Olha, muito obrigada. Você não pôde comparecer, mas eu sei que o carinho é enorme. E aí trouxe o livro com todo o carinho para você. Agradecer por ter me recebido aqui no programa. É sempre bom retornar. Eu estava comentando, já tem um tempão que eu não vou lá. Então hoje é uma grande alegria celebrar essa conquista com você, que foi minha aluna querida. Né? Não seguiu a carreira, mas fiquei na comunicação, está brilhando, né? Aqui na TV Atalaia, eu entendo o motivo. Oh, então, muito obrigada. Essa obra também foi dedicada ao meu pai, que é um advogado criminalista, o José Cláudio dos Santos. Foi ele quem recebeu o primeiro exemplar. Que lindo. Então, cheio de significado, é uma alegria imensa estar compartilhando com todos os amigos e amigas sergipanos essa conquista. Então, para você, com todo carinho. Olha, e muito obrigada, professora Rosenilda Santos, minha eterna professora, né? Quero agradecer demais e dizer da importância, né? Eu fiz o curso, muita gente pergunta, já que você fez direito, fiz, porque eu acho importantíssimo a gente ter conhecimento, né, da área, mesmo que a gente não vá atuar na área em si. Eu acho que o direito ele deveria ser até obrigatório em todos os cursos para que a gente tivesse, no mínimo, um conhecimento aí da Constituição como um todo, né? Com certeza. Muito obrigada, professora. Ó, vale a pena, tá? Espero que vocês tenham gostado. Você abre espaço sempre, né, para diversos profissionais do nosso estado e um trabalho incrível como esse, que eu tenho a honra de apresentar para você de casa, não é isso?